Olá pessoal, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Hoje o assunto vai ser o que é o pecado mortal. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Então, já temos 2 vídeos disponibilizados aí para você, o pecado contra o Espírito Santo e o que é pecado, para a gente poder se aprofundar nessas verdades que tem na nossa igreja, né? O pecado mortal, ele vai contra a caridade, contra o amor e assim contra Deus que é amor, né? Então todo pecado mortal, ele priva a gente de amar verdadeiramente. Deus é amor e ele quer colocar esse amor em nós, que é pela ação do Espírito Santo em nossa vida, né? Esse Espírito Santo que vem fazer com que a natureza divina, que é amor, venha resplandecer em nós. E o pecado mortal é aquele que justamente impede que isso aconteça. Olha só o que acontece aqui nesse parágrafo 1033 do Catecismo da Igreja. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo ou contra nós mesmos, tá vendo, minha gente? O Catecismo vai falar isso, né? Como é que a gente pode amar a Deus a quem a gente não vê se a gente não ama o próximo a quem vê, né? Outras passagens, como aquele versículo 14 do capítulo 3 da primeira carta de João, que diz: aquele que não ama permanece na morte. Então, esse pecado, né, o mortal, acontece muito na nossa relação conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Quando a gente percebe que a relação não é de amor, ela é tudo menos de amor. Então, quando a pessoa está agindo desse jeito, seja por interesse próprio, seja por egoísmo, seja por roubo, seja por matar, seja por violência, enfim, qualquer pecado que venha a ser mortal, ele ataca diretamente o amor, ele faz com que a gente não seja, em última instância, o filho de Deus, né? O Filho de Deus que nasce pela ação do Espírito Santo e deve amar o irmão, deve amar a Deus, deve amar a si próprio, né? Não, ele não consegue cumprir esse mandamento. Ele é privado porque esse pecado mortal, ele está tão enraizado na pessoa que tira dele a possibilidade de ser um cristão autêntico. Você pode ir até mesmo fazendo as seguintes perguntas para você perceber se você está passando por essa situação de pecado mortal, né? Olha só, o nosso relacionar com os irmãos, conosco mesmo e com Deus é o termômetro para saber se estamos praticando esse pecado mortal, né? O que Deus é para você? Olha o seu relacionamento com Deus, né? Deus é um desconhecido, Deus é íntimo, né? Você não sabe dizer o que é Deus para você? Então você vai perceber através de pequenas perguntas assim no seu íntimo, o que é Deus para você? Né? Com o seu irmão, o que o seu irmão é para você? Ele é um empecilho na sua vida? Ele é um custo na sua vida? Despesa? Ou ele é a imagem de Deus? Você vê no seu irmão, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus familiares, com quem você trabalha, como é que você vê essas pessoas? Como é que você se relaciona com essas pessoas? E por último, quem é com você mesmo, né? Quem você é? Você é mais do mundo ou você é mais de Deus? Você não sabe dizer? Então são esse termômetro, esses autoquestionamentos consigo mesmo e o questionamento que você tem em relacionar-se com as pessoas e com Deus vai ser o termômetro disso tudo. Olha o que o Catecismo 1855 vem falar. É o pecado que destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Dizia o homem de Deus, que é o seu fim último. Então você quer saber que matéria grave é essa? São os 10 mandamentos. Vale agora você buscar no Google, ou até mesmo em algum material de catequese, ou até mesmo no Catecismo da Igreja Católica, você saber quais são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o santo nome de Deus em vão, honrar pai e mãe. Toda vez que você pratica algo que vai contra aqueles 10 mandamentos, você está em pecado mortal. É importante agora você tomar conhecimento disso, se para você a proposta de ir para o céu é predominante, né? Quem tem esse interesse genuíno de querer estar com Deus na eternidade, busca essas coisas, ele não vai ficar aqui dessas coisas, né? Padre Paulo Ricardo sempre diz assim: nós nascemos para o amor. Se nós podemos realizar esse ato extremo que é o amor, então nós podemos também
E somos, infelizmente, livres para fechar completamente as portas do nosso coração para o amor. E isto comporta a morte para a vida espiritual e para a vida em Deus, tá vendo? Então, nós somos livres, gente. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, ele tem toda essa importância por causa disso. Nós podemos escolher Deus ou não escolher Deus. O detalhe é que quando você escolhe Deus, então a caridade começa a florescer em você, os dons do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo pode acontecer verdadeiramente na sua vida. Quando você opta livremente por isso, Senhor, eu quero estar contigo, eu não quero o mundo, eu quero estar contigo, eu quero ser fiel aos seus preceitos. Essa liberdade genuína sua que vai fazer com que você seja de Deus. Mas você também pode não querer. Você pode deixar para outro momento. A sua liberdade, ela é respeitada por Deus. O Papa Bento, ele até vem falar muito sobre essa liberdade, que quando você opta por Deus, o amor, a caridade começa a florescer em você. E Papa Bento nos ilumina assim. Na sua carta aqui, que chama-se Deus é Amor, ele fala no parágrafo 2. O primeiro obstáculo que encontramos é um problema de linguagem no amor. O termo amor tornou-se hoje uma das palavras mais usadas e mesmo abusadas, a qual associamos significado completamente diferente. O que Papa Bento está nos dizendo? Que hoje o que é amor no ponto de vista cristão, muitas pessoas desconhecem, não sabem. Para eles o amor é aquilo que o mundo prega. Vou te dar um exemplo. Você conhece uma música que fala: vou te levar na minha humilde residência para a gente fazer amor e te peço um pouco de paciência e blá blá blá, por aí vai. Veja bem, aqui o autor da música está dizendo que vai levar para fazer amor, Só que na visão cristã esse amor é uma fornicação, não é amor. Porque o amor, conforme Jesus fala, é aquele que tem amor maior, aquele que dá vida por seu irmão. São Paulo até mesmo fala que qualquer ação que você faz sem amor é um símbolo sem som, não produz som algum. Então eu quero dizer para você o seguinte: olha como é que hoje a palavra amor, e Papa Bento, ele é certeiro nisso, ficou distorcido. Então o jeito que o mundo distorceu o amor faz com que as pessoas muitas vezes tenham uma opção de vida que estão encaminhando ela para pecado grave. Papa Bento é certeiro nisso. Imagina você, será que Jesus falaria isso no seu evangelho? Olha, gente, é preciso levar as mulheres em suas casas e fazer amor, porque é assim que Deus ama. Será que Jesus ia fazer isso? Com certeza que não. Amar é dar a vida por irmão. Então há uma confusão entre o que Jesus fala de amor e o que o mundo anda falando de amor. O que Jesus afirma ser amor salva e conduz à vida eterna. O que o mundo afirma ser amor conduz a um fechamento para Deus, está longe de ser amor. O ser humano não está livre para buscar Deus, mas o ser humano está livre também para seguir esse conselho dessa música, por exemplo, e tantas outras músicas e filmes e estilo de vida que o mundo vai colocando e dizendo para nós que isso é amor, e nós sem sabermos que amor é esse que Jesus vem pregar, então a gente se adere sem a gente se perceber, ou até mesmo percebendo e se aderindo, sabendo que aquilo não é de Deus. E é isso que então a gente vai provocando no nosso coração esse fechamento para Deus, fechamento para o amor. E esse fechamento para o amor é que é o pecado mortal. Santo Agostinho diz assim: quando a alma abandona o corpo, acontece a morte física, mas quando a alma abandona Deus, dá então uma morte espiritual. Quando a gente peca gravemente, gente? Lá no Catecismo 1857 fala assim: para que um pecado seja mortal, requer-se 3 condições. Não esqueça disso. A matéria grave, ou seja, os 10 mandamentos. Recorra aos 10 mandamentos. Olha como é que é importante você saber sobre eles. Tem que estar relacionado com ele. É cometido com plena consciência, ou seja, você sabe a partir dos 10 mandamentos que aquilo não pode ser feito, que infringe a lei de Deus. Está lá. Você tem consciência disso. E deliberadamente, ou seja, o seu consentimento é quando você usa mal a sua liberdade. Então você sabe, você está por dentro da gravidade daquilo e ainda assim você comete. Então nesse momento é quando a gente está pecando, o pecado mortal, e ele deixa a gente numa condição muito grave.
Já bem, irmãos, no catecismo, no parágrafo 1083 está assim: morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa estar separado do Senhor para sempre, pela nossa própria opção livre. Este estado de auto-exclusão de Deus, definitivamente da comunhão com Deus, é que se designa a palavra inferno. Olha só. Autoexclusão, fui eu que quis. Eu sabia que era errado, mas eu quis. Ainda assim eu quis. Eu sei que está escrito, eu sei que as pessoas tentaram me dizer, mas eu quis assim, né? Eu fico assim pensando, eu não quero aqui apontar o dedo, sabe, irmãos? Eu quero aqui falar da verdade que está na igreja. Está vendo aqui? 1033 do catecismo, tá lá. Eu tô querendo falar disso, eu não tô querendo apontar o dedo para alguém, né? Mas olha só, você quer mesmo comprometer o seu destino final? Quero dizer aqui, você que porventura adultera, né, cara? Adulterar é quando você tem um casamento, que você foi na igreja com uma pessoa e assumiu um compromisso diante de Deus, recebeu o sacramento do matrimônio e você rompeu com isso e vive com outra pessoa. Isso é adultério, né? A não ser que você conseguiu, né, declarar o seu casamento primeiro nulo, né? Declarar nulo, não anular, né? Mas se você não conseguiu a nulidade no casamento, então você continua casado, né? Você que fornica, o que é fornicar? É pecar contra a castidade, é pessoas que saem vivendo a sua sexualidade sem nenhum sacramento do matrimônio com ninguém. Isso é pecar contra a castidade. Isso é lei da igreja, isso é lei de Deus, né? Não é a ideia de uma pessoa, a ideia de padre, de bispo, não. Isso é lei de Deus, né? O Fábio de Mello até chama isso de prostituição socializada. As pessoas, quantas pessoas programam o seu fim de semana, com quem eu vou sair, com quem eu vou me divertir, sem saber que eles estão cometendo infrações graves contra Deus, estão provocando um fechamento dos seus corações para o amor verdadeiro, né? Na verdade, para aqueles que roubam, seja dinheiro público, seja desvio de dinheiro lá da prefeitura, do governo, da creche, da escola, de qualquer órgão público, onde ali tem o destino dos impostos, e as pessoas vão lá e desviam seu dinheiro, dos hospitais. Isso é infração grave, as pessoas estão fazendo isso para poder manter-se com o dinheiro. O Deus da pessoa e o dinheiro provoca esse fechamento para o Deus verdadeiro, que é o Senhor, né? Quem odeia o seu irmão, quem pensa em matar, quem evita conversar, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, sem saber que esse tipo de sentimento, se não se corrigir logo, provoca um fechamento de Deus. Aí eu fico pensando, situações como essa que eu estou te falando, cara, enumera o quê? Uma autoexclusão da companhia de Deus na eternidade, né? Até fala assim, esse exclusão da comunhão se designa a palavra inferno. Eu fico pensando, você quer isso mesmo? Será que a gente quer isso mesmo? Uma autoexclusão definitiva da presença de Deus? O Catecismo da Igreja Católica, 1035, um pouco mais à frente, até define, gente, olha, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde vai sofrer as penas do inferno. Veja, não sou eu, não é o padre, é o catecismo da Igreja Católica. Isso serve para quem é católico, né? Quem é evangélico, que vão comungando das suas doutrinas e vão ali estabelecendo suas doutrinas. Mas quem é católico, a doutrina é essa. É um casamento só, é não pecar contra a castidade, é não roubar, é honrar pai e mãe, por aí vai. Não é? Deus respeita tanto, gente, a nossa liberdade, que Ele condiciona o nosso fim pelo que escolhemos. Veja bem em Eclesiástico 15:18, a vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Olha como é que é importante o livre-arbítrio na minha vida e na sua vida. Nunca o livre-arbítrio foi tão primordial, nunca saber o que você está escolhendo é tão primordial para aquilo que você vai ter nessa vida e na vida vindoura. Olha como é que você deve rever sempre a sua vida à luz daquilo que a igreja ensina, à luz do Evangelho, à luz das palavras de Jesus. Não é? Eclesiastes 15, 21, 22, o Senhor não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Está vendo? Quando a gente pensa que Deus tem que se adaptar àquilo que eu quero, àquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou querendo para a minha vida. Olha, veja bem,
Deus te dá o livre-arbítrio, mas Deus te dá a lei dele também. Os princípios dele, a promessa dele, as ordens dele. E Deus deu ordem não matar. Deus deu ordem não pecar contra a castidade. Deus deu essa ordem. É claro que no outro vídeo a gente vai falar por que Deus dá essa ordem, o que ele visa com essa ordem. Você vai perceber que Deus visa muito amor para a nossa vida, muita bênção para a nossa vida. Mas nós não, nós acreditamos que a bênção vem daquilo que eu vou escolher, daquilo que eu acho melhor para mim. Esse pensamento que vem do individualismo. Eu sei o que é melhor para mim. Não, Deus não, eu quero viver isso nesse momento. Então você fica pensando que Deus vai ter que se adaptar a você quando você morrer, quando você chegar no inferno. E não é assim. Deus não deu licença para ninguém pecar. Deus não deu licença para ninguém se afastar dele. Se você escolhe isso, a morte e a vida estão na sua frente. Aquilo que você escolher, isso vai ser lhe dado. O que nós vamos fazer então, para a gente mudar a nossa vida? Primeiro, o pecado mortal não é perdoado na missa, gente. Ele deve buscar um sacerdote e confessar. Está no Código Canônico 916. Os pecados mortais você deve procurar um sacerdote e buscar o sacramento da reconciliação, que é o chamado confissão. Não se deve desesperar. Ai, meu Deus do céu, eu estou vendo aqui que eu estou feio. Não, calma. Não é desse jeito. Calma. O que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, você tem que ser humilde. Aqui está um grande passo. Tem gente que não reconhece a sua falha, não tem humildade para isso. A pessoa fica tentando subterfúgios, tentando alguém para culpar. Não. Assume a sua culpa, assume que você usou mal a sua liberdade. Seja humilde, confia na misericórdia de Deus. Confia, a misericórdia de Deus, ela é imensa. Nosso pecado é uma gota derramada nesse mar da misericórdia. Mas nós vamos buscar essa misericórdia quando? Quando a gente busca o sacerdote. Após romper e abandonar tudo aquilo que ocasionava o pecado mortal. Você tem que romper. É verdade, eu não posso mais fazer isso. Mas você volta, então você está se fechando de novo. Você não quer mais se fechar para Deus, então você tem que romper com aquilo que ocasiona pecado mortal. Após cumprir essas indicações aqui, aí você vai ter que ter uma frequência assídua à Eucaristia. Veja o Catecismo da Igreja Católica 1395 que diz, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais, a Eucaristia nos preserva. Quanto mais participarmos da vida de Cristo, quanto mais progredirmos na sua amizade, tanto mais difícil de ele separar-nos pelo pecado mortal. Então, olha só, a Eucaristia preserva a gente de não cometer pecados dela. Por quê? Porque quem está com Jesus, e Jesus fala, sou a luz do mundo, quem me segue jamais vai andar nas trevas. Jesus afirma desse jeito. Então, quem está na companhia de Jesus e busca essa comunhão com Jesus, evita de toda forma a treva, porque Jesus vai iluminando a sua vida. Só que esse mesmo parágrafo ele diz assim, a Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da confissão. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão em comunhão plena com a igreja, tá? Então isso é importante a gente saber dessas coisas para a gente caminhar com Deus, tá bom, irmão? Então que você possa rever a sua vida sempre. Não é só agora depois que viu o vídeo. Sempre buscando na oração, sempre buscando o Senhor, que perdoa todo o nosso pecado. Toda vez que você cair, toda vez que você falhar, toda vez que você pecar, busca o sacerdote, busca o perdão de Deus, mostra para você mesmo, mostra para esse mundo afora que você quer viver na companhia de Deus. Deixa essa santidade que o Espírito Santo quer provocar em você brilhar no mundo. O mundo precisa ver santos. E eu e você que estamos buscando essa santidade, nós possamos cada vez mais abandonar o pecado. Irmãos, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.